Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Soltando as Palavras. Meu nome é Maurício Carlos Borges Pereira, sou advogado criminalista e atuo também na área de direito médico e da saúde. Hoje nós iremos comentar um assunto que na verdade foi uma sugestão de um amigo que mora lá em Portugal, André de Oliveira, do canal Brasileiro na Europa. Inclusive eu indico esse canal para todos aqueles que queiram mudar para Portugal, mudar para a Europa, queiram estabelecer residência lá. O André dá todo o suporte, todas as informações necessárias para aquela pessoa que de repente queira sair do Brasil e se fixar em Portugal ou se fixar na Europa. Ele tem todo o conhecimento do que é necessário para isso, né? E dá boas dicas. Procure lá o canal Brasileiro na Europa com o André Oliveira, que eu tenho certeza que mesmo aqueles que não queiram, não têm essa intenção de mudar de localidade, mudar de residência, vão ter informações lá muito importantes e curiosidades assim muito interessantes. O André pediu que eu comentasse, né, falou para comentar a respeito do projeto de lei 10.372 de 2018, o projeto que é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Gostaria aqui de deixar bem claro o carinho que eu tenho, assim, o apreço que eu tenho pelo ministro Sérgio Moro. Eu acho que a maioria dos brasileiros tem, pela coragem que ele teve enquanto juiz e pela coragem que ele está tendo agora como ministro, né? É realmente um patriota, um homem de muita coragem que conseguiu mudar muita coisa em nosso país, né? Ele conseguiu demonstrar que ainda há esperança para que pessoas poderosas possam ir para trás das grades, responder pelos crimes, serem condenados. E tem gente de peito ainda, né? Vou usar a palavra, até um termo meio chulo, né? Tem culhão, né, nesse país para tomar as decisões que ele tomou, né? Ele, na verdade, o ministro Sérgio Moro, a vida dele acabou, né? A vida assim pessoal. Ele é uma pessoa agora que jamais vai ter uma vida comum como todos nós. E ele fez isso, eu tenho certeza, pelo país, porque ele sabia as consequências das decisões dele, que isso ia mudar muito a vida dele. E o que eu tenho para comentar aqui, por mais que eu concorde com o ministro Sérgio Moro praticamente em tudo do pacote anticrime, são 3 pontos que, na verdade, foram retirados pela Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou esse pacote no dia 4 de dezembro passado, né? Na noite do dia 4 de dezembro passado, ele aprovou o pacote, mas retirou algumas coisas do pacote do ministro Sérgio Moro. E eu, na verdade, honestamente, concordo com a retirada desses pontos. E vou explicar por que eu acho que esses pontos deveriam realmente ser retirados do pacote anticrime. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Primeiramente, a gente vai falar do plea bargain. O que é esse plea bargain? Isso é um instituto de direito, né, muito utilizado nos Estados Unidos, que significa o quê? Acho que todo mundo já deve ter assistido o filme americano, em que logo no início do julgamento, o juiz pergunta, culpado ou inocente? Ele diz guilty or not guilty, quer dizer, culpado ou não culpado, né, inocente. Se o indivíduo diz que é culpado, ele já assume a culpa desde o início, né? Ele tem alguns benefícios, né? E é isso que o juiz Sérgio Moro quis introduzir nesse pacote, com plea bargain, ou seja, a possibilidade de logo no início do processo ou durante as investigações, o indivíduo assumir a culpa, dizer que é culpado e o processo aí se encerra, ou pelo menos parte do processo se encerra, né? E morre o assunto, o indivíduo é condenado a uma pena mais branda pelo fato de ter assumido a culpa, né? E o processo e a investigação ali, a maioria das vezes, se encerraria. Por que eu sou contrário a esse instituto do plea bargain? Eu sou contrário pelo seguinte: primeiro, que você daria ao Ministério Público praticamente um poder bem maior, porque vai partir do Ministério Público essa possibilidade de oferecer, né, ao investigado, ou oferecer ao processado, né, ou a pessoa que esteja sendo acusada, né, essa possibilidade dele se declarar culpado e morrer o assunto aí. Você dá muito poder para outra parte, porque no processo existem 2 partes praticamente. Você tem o Ministério Público, que na verdade advoga pela sociedade, você tem a defesa. Então você passa ao Ministério Público a possibilidade de ele ceder, né, essa benesse para que o indivíduo que esteja sendo investigado possa se declarar culpado e morrer o assunto, o processo acaba ali, ele recebe uma punição, a maioria das vezes bem menor do que ele receberia se fosse até o final, o processo se encerra, quer dizer, não haveria mais
que é problema de custos, gastos com o processo, né? Você encerraria, já mataria ali no ninho o problema. Você diminuiria aí a quantidade de processo e teria aí uma condenação já de cara, e o indivíduo já responderia com uma pena menor e mataria aí tudo logo no início, a investigação logo no início. Por que eu sou contrário a isso? Porque muitos indivíduos vão se utilizar desse instituto, se declarando culpado, morre a investigação, eles recebem uma pena bem menor, cumpre essa pena e beleza. Se por acaso não houvesse esse instituto, o processo e a investigação continuaria, prosseguiria. E aí poderia, de repente, escarafunchando, remexendo mais as coisas, descobrir muito mais do que aquela acusação anterior, do que aquela investigação anterior pretendia. Então o indivíduo, sabendo, de repente, que há contra ele determinada acusação, mas ele sabe que tem muito mais, ele se declara culpado, ele brincaria as investigações, morreria por ali a história, e ele responderia somente por aquilo que lhe foi imputado, e uma pena bem menor, né? Encerrando a investigação, eles não iriam, de repente, descobrir mais coisas, ou outras pessoas, talvez, com essa investigação, outras pessoas que estivessem, talvez, envolvidas no crime. Então, eu acho que esse tipo de instituto ele pode gerar um prejuízo, porque barrando a investigação, você não descobre mais coisas e pode, de repente, não descobrir mais envolvidos, né? Porque se você escarafunchasse mesmo, remexesse, investigasse até o final, você talvez chegasse a informações muito maiores e um espectro muito maior, né? de provas e etc., relacionadas a outros crimes e a outras pessoas. Então, eu também não sou favorável ao plea bargain, né? Não sou muito favorável a esse tipo de benefício, digamos assim. Nós já temos o nosso direito à confissão espontânea, que o indivíduo, quando confessa um crime, o juiz acaba aplicando uma pena menor ou a pena no mínimo. Então, eu acho desnecessário colocar no nosso direito esse instituto, porque pode causar isso, pode causar esse revés, né? Esse efeito colateral. E muitas pessoas também muitas pessoas acabarão sendo forçadas a confessar, com medo de repente serem condenadas, acabam confessando até talvez coisas que não cometeram pela pena diminuta e para morrer ali a investigação e para não ter mais um problema sobre os ombros. Então eu não acho muito interessante. Eu acho que esse instituto, que a Câmara realmente tirou isso do pacote, e eu acho isso pertinente. A outra questão também que foi excluída pela Câmara dos Deputados, do pacote do Moro, é a excludente de licitude e defesa para policiais. Eu acho desnecessário. Por quê? Porque já existe aí o estrito cumprimento do dever legal, já existe o Instituto da Legítima Defesa, e esse instituto ampara tanto policiais, o Instituto da Legítima Defesa ampara tanto policiais como pessoas, como civis, e o Instituto do Estrito Cumprimento do Dever Legal ampara muito bem os policiais. Então eu não vejo necessidade, de repente, de você criar esse instituto dando mais ênfase, né? É normal, eu acho que os próprios juízes, né, e quando for caso de homicídio doloso, coisa parecida, o próprio júri há de entender quando o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa. Eu não vejo necessidade de se criar esse instituto no direito, haja vista que já existe, de certa forma, isso, né? Então, eu não vejo tanta necessidade também desse instituto, dessa criação. Eu acho que a Câmara também retirou, eu não vejo que faria muita falta. E também a questão da prisão em segunda instância. Isso estava no pacote do Moro, a Câmara resolveu suspender, tirar isso do pacote, ou seja, né, retirar do pacote, porque isso daí vai tudo para o Senado agora, né? Agora isso tudo vai para o Senado para ser votado lá no Senado. A Câmara resolveu tirar, até porque, corretamente, porque está sendo discutido já, né? Já está sendo discutida a questão da prisão em segunda instância pelo Congresso. Inclusive eu tenho vídeos aí no canal, vocês podem assistir a respeito da minha opinião. Não vou agora entrar nesse mérito aqui, né? Mas a prisão em segunda instância já está sendo discutida no Congresso, então não há necessidade de se colocar isso no pacote,
haja vista essa discussão já está tramitando no Congresso. De resto, o pacote é muito pertinente. Eu acho que realmente isso vai alterar muita coisa, né? Tem uma questão no pacote que é muito interessante, que se fala a respeito da questão da progressão de regime, né? A retirada da progressão de regime para determinados crimes, ou aumentar o tempo de prisão de 30, o máximo de prisão de 30 para 40 anos, e etc. São coisas importantes, mas eu também não vou discutir aqui, porque eu quis fazer um vídeo rápido, apenas para dar minha opinião a respeito do que a Câmara fez, retirando esses 3 pontos que eu achei de certa forma pertinente, e por sugestão do meu amigo André, né, eu estou fazendo esse vídeo, né, para que deixe isso. Eu não acho que isso mexeu no cerne, no âmago do pacote. O pacote tem coisas muito importantes apontadas pelo Moro, e eu acho que isso é o suficiente. Esses 3 pontos que eu discuti aqui, eu acho que foram retirados e de forma pertinente, né? O plea bargain, porque eu acho que pode, daí de repente, barrar investigações que, indo até o fim, se descobriria muito mais coisa. A questão da excludente de licitude, legítima defesa e etc. para policiais, o que já existe, de certa forma, com o estrito cumprimento do dever legal e o Instituto da Legítima Defesa, e a prisão em segunda instância, que também já está sendo discutido no Congresso, não há necessidade de, né, colocar no pacote. Então é isso. Eu agradeço ao meu amigo André e a todos vocês. Por favor, dê um joinha no canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.